Eu sou o Beto, então eu tive a honra de ser convidado aí para participar. Quando eu escrevi o primeiro livro, nem tinha AI na história ainda. Você tem uma ideia, né? A AI ainda era robô de WhatsApp só, era o máximo de AI que tinha quando eu escrevi o primeiro. Mas como o Luiz comentou, eu venho desse universo de mundo recorrente, a minha carreira sempre foi em tecnologia. Eu me especializei em trazer empresas de fora para o Brasil, então entre elas Apple, Adobe, Symantec, as mais conhecidas aí, a Broderi, desde até quando eu conheci o Alê, né, e sempre tive essa paixão por tecnologia e por vendas, né? Então essa foi a minha carreira. Hoje eu estou na Cisco, trabalhando apesar da Cisco ser uma empresa tradicional, eu venho de uma aquisição da Cisco que chama Splunk, então também está nesse mundo de trazer empresas aqui para o Brasil, trabalhando nessa operação da Splunk dentro da Cisco. E, de novo, paixão sobre vendas, e como eu estou nesse mundo SaaS, né, quando eu escrevi o capítulo no primeiro livro, vim falar sobre vendas recorrentes, né, que é não somente, né, você trazer o cliente para dentro do seu universo, mas como você mantém esse cliente. Né. Um dos bate-papos aqui com a Lê é, e aí, a AI vende para esse cliente, eu preciso do vendedor para vender para esse cliente, eu preciso da AI para trazer o cliente, depois o meu vendedor vende, então esse é o bate-papo que a gente vai fazer hoje. Bom, eu sou o Ale, aí que todo mundo já está sabendo. Eu comecei, a Ilimitada surgiu há 30 anos atrás, vai fazer 30 anos no ano que vem, e eu praticamente comecei junto com ela ali, né? E a gente começou com a internet, né, fax modem ali, então a Ilimitada veio se moldando esse tempo todo e cada vez trabalhando com uma tecnologia diferente. E inclusive o Anderson está aqui, ó, 20 e quantos anos você está lá? Mais de 20 anos. Então o Anderson. E nesse tempo todo a gente veio migrando. Então a gente saiu de lá de trás de campanhas que a gente fazia em papel, né, revista, jornal, tudo isso. Foi migrando para o eletrônico, migrando para a internet, migrando para marketing digital, para automação de marketing, e agora a gente está no tempo da IA. O que eu posso falar é o seguinte, né? Começando com a provocação que a gente começou aí, será que a IA vai matar o vendedor mesmo? Sim. Então o título do meu capítulo é O Vendedor que a IA matou. Então tem um vendedor que vai morrer por causa da IA, mas é aquele cara que é reticente, é aquele cara que não quer usar a tecnologia, é aquele cara que não quer avançar junto com todas as tecnologias junto. O que a gente percebe hoje é que a IA não está aqui para competir com o vendedor, está aqui para apoiar o vendedor, tornar esse cara muito melhor que ele. Então, um bom vendedor, ele vai continuar sendo um bom vendedor ou ele vai virar um excelente vendedor. E o cara que ficou lá atrás sem usar esse apoio para usar automação, para tirar aquele serviço braçal que ele tem de fazer pesquisas, de estudar um cliente, de entrar e fazer junção de informações e tudo isso, ele perde muito tempo fazendo isso. Então, o cara que não usar a IA para fazer tudo isso, chegar muito mais pronto para uma venda, e aí sim, ele sair de ser um vendedor de tirar pedido ali, para ele ser um vendedor recorrente, um consultor, um cara que vai estar ali para apoiar todas as dores que a empresa tem, ou solucionar todo tipo de problema que essa empresa tem. Então, quando esse vendedor entende esse apoio que a IA pode trazer para ele, ele começa a ter um outro olhar para a parte de vendas. E aí sim, eu acho que entra uma parte de não só tirar pedido, e começar com a venda recorrente, que daí, essa foi a minha introdução, eu falo pra cacete. E aí uma coisa que a gente vê, né, nesse assunto de venda recorrente, isso é a primeira coisa, né? Você vender uma vez só não é relacionamento, é vender, fazer uma transação, né? O que a gente fala aqui é de você ter um relacionamento, né? Realmente criar um relacionamento com o seu cliente. E aí a gente vai falar depois de network, né? Que é isso que eu acabo carregando clientes desde a primeira empresa que eu trouxe, tem gente que está comigo até hoje. Então, no final a gente fala de pessoas, né? Quase que a gente está falando de AI, que é um dos pontos que a gente fala aqui, no final sempre tem pessoas envolvidas, né? As negociações são entre pessoas. Mas como a Ana falou, eu acho que a AI, o que ela vai fazer? Ela não vai matar vendedores. O que ela vai fazer? Eventualmente ela vai criar vendedores onde não existiam, por exemplo. Né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, por exemplo, de como onde a AI entra, por exemplo, num salão de beleza. O salão de beleza nunca teve vendedor, tinha recepcionista. Né? No escritório de advocacia não tinha vendedor, tinha só os advogados ali. No escritório de arquitetura tinha os arquitetos, mas nunca teve vendedores nesses lugares. E ali a AI pode fazer uma diferença. Né? Então a AI, o que ela acaba te ajudando? Né? Te ajudando a entender os momentos que o seu cliente está. É um cliente que precisa de uma atenção especial?
é um cliente que precisa, tá no risco de, por exemplo, de eu perder esse cliente, que a gente chama de churn, né? Estou no risco de perder esse cliente, ou esse cliente está no momento propício para comprar uma coisa diferente, de oferecer uma coisa nova para ele. E a AI aí pode facilitar, né? Quando a gente fala de AI, fala também de CRM, que são os dois grandes pontos, né? O CRM vai ter os dados, mas se você não tiver uma ação em cima desses dados, esses dados só servem para contar uma história. E a AI te ajuda a tomar uma ação, ela consegue te direcionar. Então imagina um vendedor, a gente tem aqui o Marino, no mundo corporativo, o vendedor tem 200 clientes na carteira dele. Ele não vai conseguir saber a fundo qual é o momento de cada cliente, ou ele vai gastar muito tempo para isso. A AI pode ajudar esse vendedor a ser um super vendedor, a entender qual é o momento que o cliente está, que jornada que eu posso oferecer para ele, o que mais na minha carteira eu posso oferecer para ele, porque é muito mais fácil. Isso a gente já vem ouvindo há muito tempo, né? Você vender para um cliente que você já tem do que buscar um novo cliente. Lógico que a gente vai buscar novos clientes, mas quanto de oportunidade a gente não tem de vender para o mesmo cliente? E ali a AI te ajuda a ser mais efetivo, né? Se você usar o vendedor que conseguir entender e usar essa AI com inteligência, ela vai te, putz, pelo que eu estou vendo aqui no histórico que a gente tem no nosso CRM, cara, esse cliente está com risco de churn, ele não tá usando a coisa que a gente vendeu. Se ele não está usando, fatalmente o dia que for vencer o licenciamento ou o programa que a gente tiver, ele não vai renovar. Então a AI consegue te apontar esses lags, ou pelo contrário, esse cara está usando demais. Por que você não vai ali e oferece uma coisa diferente para ele? Então você acaba transformando o seu vendedor num super vendedor, uma máquina de vendas, exatamente. Porque ele vai conseguir olhar pela base com o CRM que você tem, então é importante ter um CRM. Como eu disse, CRM tem a história, tem os dados. E a AI, o vendedor que souber usar bem essa AI, vai começar a te apontar, cara, é aqui que eu devo entrar. Está na hora de tomar um cuidado, na verdade não está na hora de vender para ele. Esse cara agora precisa de um carinho, porque está para ir embora. Né? Tem que dar um carinho para ele, para incentivar que ele esteja usando melhor a ferramenta, como eu posso ajudar. Já tem um outro cliente que, conforme eu vou olhando, cara, ele está no limite da ferramenta. O que mais que eu posso oferecer para ele? E a AI consegue dar esses insights para o vendedor, e aí sim, como a Maria falou, o vendedor tomar proveito dessa AI para poder entregar uma coisa melhor. Então a gente acaba facilitando a vida do vendedor. O CRM, que ele mostra um termômetro, se aquele é um bom dado, se ligar para o cliente ou não. O cliente está em bom humor. Se tiver vermelho, nem liga para o cara, porque ele vai se espinafrando. Então, por exemplo, esse é o lado do meu mundo corporativo, né? Mas eu sou casado com a Ângela tem um salão de beleza. E aí eu tenho esse lado do AI, onde não existia um vendedor. Né? Então, o que o salão tinha antigamente? Tinha um recepcionista. Não existia vendedor no salão. O vendedor era o profissional, né? O profissional que está lá na hora que você está na cadeira, fazendo unha, manicure, e tenta te oferecer uma outra coisa. Né? Então, você tem o profissional ali tentando te vender algo, mas você não tem uma venda proativa antes. Né? Hoje não, hoje ela tem ali agentes de AI que estão falando com a base de clientes. O cliente não está nem pensando em ir no salão, porque antigamente no salão a venda só acontece quando o cliente ia ao salão. Ali você conseguia fazer um upsell. Né? O cliente entrou para fazer unha, vou oferecer um cabelo, vou oferecer alguma massagem, alguma outra coisa. Hoje não, hoje a Ângela tem tem vendedores, agentes de AI que estão vendendo para ela 24 horas. Está olhando para a base, é aniversário dela. O próprio agente de AI manda um parabéns de aniversário, vem aqui fazer o seu cabelo, vem aqui. O salão não tinha isso no passado. Então ele não tomou lugar de ninguém, porque não existia esse vendedor. Só que a Ângela hoje tem um vendedor 24/7. Né? Tem um vendedor que está lá atuando o tempo inteiro. Esse vendedor é um AI, é um agente. Atestado. Não tem atestado, não é CLT. Não é 6 por 1, não precisa do 6 por 1, você não precisa de Fala besteira, não sai do roteiro. Exato, né? Então a AI, pro ponto do Ale, a AI não tomou emprego de ninguém ali. Né? A gente criou uma oportunidade de ter vendedores onde não existiam. Onde eu coloco isso? Uma academia de ginástica, coloco isso no escritório de advocacia, coloco isso no escritório de arquitetura. Todos esses ambientes não tinham vendedores. Tanto que meus filhos estão aqui, eu falo assim, você é arquiteto, mas você sabe vender? Não, mas por que eu vou vender? Você é arquiteto. Não, cara, mas quem vai vender seu projeto? E a gente não ensina isso. Né? Infelizmente, mudando o assunto, né? Nosso sistema educacional não ensina você a vender. Né? Então, assim, se você não gosta, você é arquiteto porque eu não quero vender. Agora, você não precisa saber vender, porque você tem um agente de AI a seu favor, te ajudando a vender.
Então, pro ponto da lei, a provocação do capítulo da lei, que eu achei super legal ali quando eu estava lendo, cara, não vai substituir, não vai matar o vendedor, vai colocar vendedores onde não existiam e vai dar um super poder pro vendedor que souber usar ela. Isso aí, E o perfeito. cara que se encostar, esse sim vai morrer. Claro. Então, vamos lá, na prática, né? Como é que isso funciona com a gente lá, porque eu vivo isso aí 24 horas por dia, né? Então, o que eu mais vejo hoje são empresas que tentaram implantar qualquer tipo de atendimento com IA e no fim das contas se frustra porque usa uma ferramenta pronta e aquilo não atende as expectativas dele. Então, o ponto é que não é esse o lugar que tem que colocar, eu não tenho que colocar ele num vendedor, num atendimento disso, eu tenho que colocar ele em outras etapas que tomariam tempo do vendedor para o vendedor brilhar. O vendedor não vai deixar de ser o vendedor, o cara que vai fechar o negócio é o humano ali na hora, no final das contas. É esse cara que precisa estar em relacionamento com o cliente e é ele que vai fechar o negócio. Então o bot é frio. Então por mais que você chegue, que eu tenha casos dentro da agência, que o bot chega a tirar o pedido ali e mandar o cara para uma loja virtual e o cara fecha o pedido, não é aí que está o que as empresas estão buscando, que é o relacionamento, que é essa venda a longo prazo, né, tudo isso. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente ilustrar um pouquinho. Eu tenho bots que vão desde um atendimento bem simples, que ele vai fazer, e todos eles tem uma pequena etapa que vai ter uma finalização de negócio, ou todos eles vão direcionar para o vendedor, para a equipe de vendas, tá? De uma forma ou de outra. Então, eu tenho exemplo lá que o cara entra no chatbot ali do site e ele começa a preencher os dados e esse bot simplesmente identifica se esse cara já é cliente ou não, porque essa empresa que eu estou falando tem 50 mil clientes na base e tem uma equipe de 300 vendedores e aí eu preciso direcionar esse cara para o vendedor certo. Em vez de ele cair numa central de atendimento, o atendimento vai procurar quem é o vendedor e direcionar para o cara. Não, essa automação já existe, esse bot com inteligência faz isso. Então isso é muito simples e resolveu 90% do problema que a empresa tinha ali do gargalo de atendimento desses caras que chegam pelo site. Tá? Então, direciona. Não é cadastrado, não é cliente da empresa, vai para um randômico ali da equipe de vendas e é direcionado de novo para o comercial. Não fecha negócio. Segundo exemplo, uma outra empresa que tem... todos esses que eu estou falando são B2B, são empresas extremamente nichadas, assim, o atendimento é complexo. Essa primeira empresa é uma empresa que vende aço. Um segundo exemplo que eu vou dar é uma empresa que vende, que é administrador de condomínios. Então, o que esse pré-atendimento faz? Primeiro, eu preciso saber quem que é o público de um administrador de condomínios. É um síndico ou um membro de conselho, que é o cara que vai assinar o contrato ali no final das contas com a administradora. Não me adianta ser morador, não adianta ser um cara interessado, não adianta ser o cara que vai reclamar do boleto que está caro, não é o cara que vai reclamar qualquer coisa da administração do condomínio dele que está ruim. Então, esse cara, ele precisa entrar, qualquer um que entre, ele entra nesse bot de IA, chama assim, e esse cara, ele é qualificado. Então, se ele é morador, vai para outro lugar, ele quer um determinado assunto, ele vai para outro lugar. Esse cara é síndico, já começa a ir para uma outra linha de atendimento desse bot. Esse bot já passa para um outro agente que já vai identificar se esse cara está no momento de trocar de administrador, se ele está insatisfeito com a administradora dele. Tudo isso é uma qualificação que o vendedor ia precisar fazer isso e perder muito tempo fazendo isso. Então ele já vai identificar se está dentro do perfil que essa administradora X atende de condomínios, se está dentro da área geográfica que eles atendem. Então tudo isso precisaria ser. Então, se de 100 leads que entram dentro do site, o vendedor tem que, desses 100 leads que vão ter proveito ali dentro, são 30, o vendedor ia precisar atender esses 100 de qualquer forma. 70% do atendimento que ele ia fazer não ia gerar negócio para a empresa. Então esse já é um bot com um pouquinho mais de inteligência que a gente consegue usar para fazer esse tipo de qualificação e mandar daí para o comercial e mandar para o atendimento dos gerentes lá quando for necessário. E aí a gente pode ir para um outro com muito mais profundidade de análise, que a gente tem um cliente que basicamente ele vende rolamentos para a indústria, por exemplo. Ele vende todos os produtos de componentes industriais. Esse cara, vender produto industrial hoje, componente, vem das mesmas fábricas, vem dos mesmos lugares, os distribuidores basicamente concorrem entre eles. Então, é commodity. Então, eles vão brigar ali por centavos para vender produto. Então, o dinheiro desse cara, o faturamento dele não vem dessa venda de produtos. Ele precisa agregar serviços, agregar valor dentro do que ele está vendendo para que ele consiga alavancar, e aí sim o cara vai deixar de consultar preço ali no final das contas
ele vai contar com a distribuidora A, B, C e que tiver o melhor preço ele vai fechar. Não, ele precisa construir um relacionamento com esse cara. Como que ele faz isso? Prestando serviços de manutenção industrial, com termografia, com isso, com aquilo, com endoscopia, com um monte uma série de serviços que ele oferece junto e com a engenharia de aplicação. Ele tem os engenheiros e a equipe que fazer a consultoria para a aplicação desse produto que ele queria vender lá. Então o cliente que ele busca é um cara que vai assinar contrato com ele. Então é um contrato com esse tripé de fornecimento de produto, de fornecimento de serviços e de engenharia de aplicação. Então, para esse cara já começou a ficar muito mais complexo eu identificar esse tipo de cliente. Então, para esse cara aqui, então a empresa precisa ter um porte X, ela precisa ser uma indústria 24/7, uma indústria que não pode parar, enfim, mas ele precisa ter esse perfil. Então ele precisa ter um determinado número de funcionários, ele precisa ter um porte de faturamento para que esteja dentro desse perfil de atendimento. E tudo isso, a gente tem agentes específicos que vão qualificando esse lead nas conversas que ele vai tendo no online, até chegar numa identificação de que esse cliente é um cliente com perfil de contrato e ele merece toda a atenção da melhor equipe de vendas dele lá. Então a gente tem uma régua, né, que vai. O cara quer só comprar, ele identificou, ele pode chegar, ele chega lá no site, ele vai vender para o e-commerce mesmo, ou ele vai vender para uma equipe de vendas ali, mas é compra pontual, acabou. Segundo, o cara quer comprar um serviço, mas tem uma compra recorrente. E o terceiro, que é esse cara que tem preenche todos esses requisitos para que feche negócio com essa empresa. Então, aí sim, tudo isso é construído uma régua, né, com qualificação de cada um desses caras, com toda a etapa de coleta de dados de todos eles. Então, é o bot que faz tudo isso. Então, eu não preciso ter pessoas fazendo isso. Então, quando chega lá na equipe de vendas, seja em qualquer lugar da régua que esse cara está, ele já vai ter toda a informação e ele já vai para a equipe certa de vendas. Tá? Então, a equipe de vendas que vai atender uma Petrobras, uma Vale, uma empresa dessa, uma Citrosuc, uma empresa gigante, é completamente diferente do cara da esquina ali que quer comprar um rolamento também. Então, você vê a complexidade de qualificação desses caras é complicado até para a própria equipe de vendas dele lá. E a gente conseguiu construir uma forma com diversos agentes que vão colhendo dados, seja na conversa com esse cara, ou seja mesmo em captação de banco de dados, em consulta na Econodata, ou qualquer lugar desses aí que a gente consiga trazer essas informações, a gente já vai pro vendedor atende esse cara aqui porque ele quer isso, e esse cara aqui, atende já, larga tudo que você está fazendo. O outro, esse cara aqui vai para a equipe lá só para vender e tirar pedido. E o outro vai para o e-commerce e fecha direto na loja virtual deles lá. Então, o vendedor não ganha comissão, tem a melhor parte que o dono do negócio fica feliz, né? Não, mas Luiz, sempre vai ser feito assim, tirando o e-commerce. Então, mas aí o e-commerce tem o atendimento também do e-commerce. E aí muitas vezes a venda até não se concretiza dentro do próprio e-commerce quando for uma coisa. Você tem ferramentas lá vendendo de 50, 60 mil reais e o cara não vai fechar isso num site, mas ele foi direcionado para lá porque está a venda lá. Então você consegue ter todo esse leque de possibilidades e aí assim, adapte isso para qualquer negócio, seja o salão como ele está falando, que vai ter uma que não deixa assim, quando a gente está falando de um atendimento desse, ele é uma automação. Ele simplesmente vai marcar a hora, vai informar o preço, não sei o que tipos de corte que tem, enfim, tal, mas ele está dentro de um roteiro ali, né? Quando a gente sai desse roteiro e a gente entra nessa parte, que entra, o bot precisa ser consultivo, é aí que está o pulo do gato para essas empresas que buscam esse tipo de valor. E aí a gente está falando de outro tipo de negócio, né? De um negócio mais de ticket mais alto, enfim. E quando entra nesses negócios de ticket mais alto, agora e aí eu ia falar isso, aí a gente faz para recorrência e recorrência. Quando entra no ticket mais alto, aí até vou fazer uma propaganda, o Marino está aqui, né? Uma das coisas que a gente tem que se preocupar, né? A AI vai ajudar, lógico que ela vai ajudar, mas quem vai cuidar da AI? Então esses são cuidados que a gente tem, né? Então hoje, por exemplo, né, eu vou falar Marino que está aqui, a empresa dele, eles, por exemplo, vendem uma solução que você coloca controles na AI, né? O que a AI pode fazer e o que a AI não pode fazer. Isso aí? Os guardrails, né? Então, por exemplo, eles têm uma solução que, junto com a Splunk, que você consegue fazer isso. Pô, vou deixar a AI funcionando, mas não é bem assim, né? Tem que ter controles. Imagina, vender para uma Petrobras, eu tenho que saber o que eu estou falando, né? Então você tem que ter esses controles. Isso pode servir para um outro assunto uma próxima vez, mas esse é o momento que a gente está, né? A AI passa a ser um funcionário. Então hoje tem empresa que tem RH de AI, né?
Esse agente de AI pode se logar onde, por exemplo, né? Esse agente de AI pode ter acesso a que tipo de dados. Então, tem várias coisas que acabam indo, mas, por exemplo, o ponto do Luiz, né? Uma venda sem comissão, que muito dono de empresa gostaria, né? A gente consegue isso em produto digital. Em produto digital, a gente tem um antigo modelo freemium, não sei quem lembra da época de antivírus, você comprava antivírus, mas tinha coisas que o antivírus não funcionava. Mas se você pagar, o antivírus é gratuito, mas se você pagar mais R$10, eu ativo qual funcionalidade? Se você pagar mais R$15, eu ativo uma outra funcionalidade. Você coloca uma AI com inteligência dentro de um produto digital, ele vai vender para você. Ele vai começar a ver o que você está usando, pô, esse cara está propenso a ativar esse produto. Né? E aí sim, não vai ter vendedor, mas não vai ter vendedor ganhando comissão, que é o próprio produto digital vendendo para você. Então você coloca uma AI dentro de um produto digital, começa a fazer umas experimentações. Você não quer usar essa funcionalidade por 7 dias? Depois de 7 dias, não tem vendedor envolvido. A própria AI vai falar, pô, agora está na hora de você comprar. Então a demonstração acaba virando uma experimentação. Né? E o vendedor é o próprio produto digital, vai acabar te vendendo e está funcionando lá 24/7, uma reconhecimento. Então, para o mundo digital, a AI acaba sendo muito mais poderosa ainda, porque ela vai tirar proveito de fazer com que você vai usando algumas coisas, a AI sabe o que você está propenso a usar, e te disponibilizar, ó, usa essa funcionalidade aqui por 5 dias, usa essa funcionalidade aqui por um mês, porque depois de um mês ela vai falar, gostou? Compra, mas eu não tive vendedor em nenhum momento, né? Só que é um cliente que já estava na base e o próprio produto digital foi trabalhando nisso, né? Eu já falei de venda de salão de beleza, não só aproveitando essa mancha. Era dono do salão, tem um salão no Shopping Tamboré, então quem quiser, mas a gente estava falando assim, essa é uma realidade, né? Colocar vendedores onde não existiam vendedores, que é o caso que a região, por exemplo, ou você transformar um produto digital numa máquina de vendas com recorrência. Eu tenho uma pergunta. Quem tiver pergunta, fica à vontade, tá, gente? Se tiver algum caso prático que vocês queiram tirar dúvidas aí, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida. No caso do SDR, que é aquele cara que tem um roteirinho, o cara do call center, que fica ligando, cold call, gerador de leads. Gerador de lead e tal. Esse cara aí gerador de leads, ó, tem um cara ali que... Esse cara já tá. Ele pode ser 100% substituído por uma IA e fazer uma venda recorrente, não pode? Não, ainda não. Porque é assim, como eu estou falando, pelo menos o que nas experiências que a gente tem lá, eu tenho um SDR funcionando para várias empresas lá dentro da porque o bot, muitas vezes, ele tem a conversa, ele tem um script, a gente faz ele ser humano ali e tal, mas ele continua sendo um bot. Então ele continua tendo o mesmo tipo de comportamento e muitas vezes a gente sente hoje ainda que pessoas deixam de falar com... A gente tem vou dar onde eu tenho o SDR e a IA. Tá? Então eu tenho a provocação feita todo com automação, com bot, então ele vai lá provocando, ele entende a base, entende se o cara está na hora de comprar novamente e tal, ele vai lá, provoca o cara responde para ele e ele vai conduzindo a conversa para ele, de novo encaminhar para um comercial aí. Mas muitas vezes o cara já não quer mais falar com o IA, ele já entende hoje que ele está falando com o IA e ele precisa falar com alguém e tal. Então, eu nesse momento eu ainda acho que não tem. Claro, digital, quando a gente está falando disso, eu acho que aí é compra no online, ali dentro do online mesmo, acho que não tem essa etapa. Mas fora, quando você tem venda, como eu falei no começo, quem vai fechar a venda ainda é o ser humano ali no tete a tete. E o que eu vejo, até com o seu ponto, acho que sempre a transparência é importante. Uma vez a gente já conversou isso uma vez, né? Na minha opinião, eu estou dizendo que isso é o melhor, na minha opinião se você já informar para o seu cliente que você é um robô, mas de uma forma inteligente. Oi, eu sou... Dá um nome para o seu agente, porque cara, o ser humano do outro lado da ponta não é bobo, ele sabe quando ele está falando com o robô. Se você não tentar enganar, e já se apresenta como assistente de AI. Dá um nome bonito, o assistente do meu AI chama Maria, estou aqui te atendendo. Por quê? Pelo outro lado, a hora que ele sabe que ele está falando com o robô, você não está enganando ele sabe que você está falando com o robô, mas ele entende que muitas vezes ele vai te direcionar para o ser humano correto. Porque a experiência ruim que a gente tem, a gente ligar, vamos falar direto com o SDR. Isso não é comigo. Não tem autonomia para resolver isso. Quantas vezes a gente entra num processo de ligação de uma conversa via telefone, que a pessoa está lá e não vai te resolver nada. Então seria muito melhor se eu tivesse falado com uma AI,
e já me levasse para a pessoa certa. É lógico. Então você tem uma experiência excelente te apresentando com um AI e te levando para a pessoa correta. A gente tem um cliente do mercado financeiro e ele fez uma pesquisa aí, cara, um banco grande, assim, cara, o ser humano aguenta até 5 interações com o AI. Depois disso ele não aguenta mais, ele quer falar com alguém. Então toda essa trilha de conversa, ela também é programada para, após o 5º contato, um ser humano vai entrar na conversa. Então essas coisas que você tem que entender, essa é a realidade daquele banco. Pode ser que a sua realidade seja, não, no meu são só 3 touches de AI, depois alguém tem que entrar. No meu não, o meu é mais longo, o meu pode ser até 10. Mas vocês têm que entender isso no negócio de vocês. E aí acho que tem esse misto do SDR com o agente de AI. E uma coisa só que eu acho que vale a pena falar, como eu comecei falando que o vendedor, a IA não vai substituir o vendedor, eu acho que o principal é entender que a IA ela é um apoio não só para o vendedor, mas para todo mundo. Então na agência todo mundo trabalha com IA, o Beto comentou na nossa conversa que todos os vendedores dele têm a IA, a sua própria IA. Então é esse cara usar isso como apoio para o que ele vai fazer. Eu estava até separando aqui, a gente tem um personagem aqui, que se você olhar, eu duvido que alguém aqui fale que esse cara aqui não existe. Tá? E esse é o cara que faz atendimento num bot de uma das empresas que a gente está falando. Cara, ele é um ser humano, assim, hiper realista e tal, e ele conversa com as pessoas desse jeito aqui. Então, mas ele nunca, o que o Beto falou, ele nunca, em momento nenhum, ele tenta se passar por um humano. Ele, toda a conversa, ele mesmo parecendo um ser humano, ele fala: eu sou o consultor virtual da Bacon. Você está respeitando. Isso. Então em todo momento ele faz isso. E aí é que o Beto falou de ter o 5º contato lá, no nosso ali, então, um pouquinho mais. Cada um tem essa regra. Cada um tem essa regra ali. Mas um determinado momento, essa venda desses clientes que a gente está falando aqui, desse tipo de venda, não vai ser fechado ali. Esse cara não vai assinar um contrato com um bot, ele vai sentar na frente de alguém ali, nem que seja em call, alguma coisa, mas ele vai passar pelo celular. Então, você tem alguma coisa ainda? Não, acho que isso é a gente entender, por exemplo, quando ele falou que todos os meus vendedores têm um agente de AI, eles têm, né? Por exemplo, os vendedores lá eles já são, né, bem treinados, esse é o cliente que eu vou visitar, esse é o que ele tem hoje, esse é o cenário do mercado, eles têm um assistente virtual deles lá. Bom, o que eu posso oferecer? Qual é o próximo passo? Qual é o momento que esse cliente está? A gente tem lá uns controles de adoção de produto. O meu vendedor conversa com a agente de AI dele antes de falar com o cliente. Isso está no dia a dia dele, né? E hoje eu vou falar para vocês, tem empresas que começam a medir, uma das medições de desenvolvimento do funcionário é o quanto ele usa de AI. Isso já está em muitas empresas assim, corporativas, pô, esse cara não está usando AI. Cara, será que é um cara acomodado? Né? E as empresas começam a medir isso. Né? E aí você tem que tomar cuidado também, a hora que eles sabem que você está medindo isso, para eles não usarem à toa. Aí eu volto nos produtos de guarda-reio, que o Luiz falou. Quanto esse cara está usando de AI que é efetivo e quanto de AI está usando só para fazer um PowerPoint, porque vocês falaram que eu tenho que usar AI, então eu estou consultando AI. Mas do lado pessoal, para quem aqui não é empresário, mas é um vendedor, muitas empresas estão medindo isso. Você está usando AI? Porque a empresa consegue monitorar quanto ele está usando de AI. Né? Mas você está usando a tua? Então, por quê? Porque hoje a gente tem que usar. E a gente tem estudos que realmente o vendedor é mais efetivo quando ele sai bem preparado com o apoio de um AI. Eu acho que é isso. A empresa que vai vencer, eu acho, nesse novos tempos aí, é a empresa que vai entender, que está entendendo a utilidade da IA como apoio, né? E não simplesmente para substituir um vendedor, mas para trazer esse cara, para deixar esse cara mais preparado, para ele ser mais eficiente, para ele ser mais consultivo e no final das contas ele ser mais humano e não uma IA. Esse cara, para que ele justamente consiga um relacionamento com esse cliente e ter uma longevidade muito maior nas vendas dele para essas empresas. Hoje você disse que ela não consegue substituir, mas a gente está acompanhando a evolução da tecnologia, todo mundo aqui é de tecnologia, sabe? Vocês veem que isso no futuro breve vai mudar? Os vendedores começam a se preocupar mais com o seu papel determinante? Eu acho que vai. Eu acho que. Eu não acho não, eu tenho certeza. Eu acho que vai. Assim, aí não tem. Eu acho que não Porque tem é questão de fugir. performance e resultado.
Então, não é tem medido por isso. Ela qualifica melhor, ela entende melhor, ela analisa melhor, ela tem uma capacidade. Eu falo uma coisa, acho que o Anderson vai lembrar, eu falo, meu braço vai daqui até aqui. O que eu consigo fazer está daqui até aqui. Estava, né? Isso. E agora a IA multiplicou meu braço Potencializou. para quanto é lado. Então isso assim, aí. eu consigo ter uma performance muito maior do que eu tinha antes. Por quê? Porque eu não perco tempo analisando, eu não perco tempo mais fazendo essas o operacional. Então eu acho que o entendimento da IA é esse, por enquanto. Mas vai substituir. E o que eu vejo também, eles têm outro lado, são, igual o Ale comentou antes, pega um contrato de milhões. Ninguém vai assinar AI com IA. Né? Tem um ser humano ali, né? Mas tem um ser humano ali que vai ter um relacionamento. Acho que tem esses. Acho que uma venda que é do dia a dia e tal, acho que a AI consegue ir. Né? Mas vai ter esse momento de vendas que o vendedor tem que saber usar essas ferramentas para poder chegar num negócio desse tamanho. Então, o que eu digo hoje é, por exemplo, a tecnologia veio por muito tempo ajudando a gente a vender mais. Hoje eu vejo que a AI ajuda a gente a vender melhor, tratar o cliente melhor e vender melhor. É isso que a gente tem que fazer. Ser mais eficiente. Exatamente, ser mais eficiente. Mas um dia vai ter um robô em casa ali ajudando e a gente vai viver com isso em breve. Tem um cara desse aqui. Temos que se acostumar com isso. E eu acho também que não vai substituir, pelo contrário, ele vai empoderar, né, o vendedor. Eu vou te dar um exemplo. O nosso onde a gente trabalha é muito técnico, é uma venda consultiva, é B2B. Eu tenho uma formação financeira, eu não tenho uma formação técnica. A empresa que eu trabalho criou uma IA, praticamente eu ando com um engenheiro no bolso. Isso aí. Né? Então eu vou visitar um cliente, ou estou fazendo uma call com um cliente, eu abro essa IA, puta, parece que eu fiz engenharia. Você é um engenheiro de pré-venda. Top! Então me empoderou demais, né? Exato. E a gente está aproveitando É isso essa aí. onda, É isso. né? Mas acho que isso vai bem dentro do que eu estava falando das frustrações que eu tenho sentido no mercado quando alguma empresa tenta pegar as ferramentas prontas e não personaliza ela pro próprio negócio. Então essa é a maior frustração que tem. Pô, IA não funciona para nada, não vou ficar mais gastando dinheiro com isso. Então, quando a gente está falando de venda ali, né? Não nesse uso consultivo do vendedor. Mas é a sensação que eu tenho com todo mundo que eu converso. Eu converso bastante gente sobre isso, né? Falando da limitada e tal, e aí, não vai funcionar, não vai, assim, o que você já fez? Aí você começa a ver, o cara contratou um chatbing da vida ou qualquer coisa, tentou montar um fluxo, um roteiro de respostas ali, não vai funcionar. O cara saiu uma vírgula fora do que tem, entendeu? Acabou. E aí a alucina começa a xingar o cliente. Isso, não, e aí tem. E a gente tem uma brincadeira lá que a gente faz. A gente tem até uma brincadeira, o Anderson vai rir agora, mas é sério isso. Quando a gente vai estar testando algum bot, alguma coisa, pede alguma coisa completamente aleatória. Então a gente fala, pede uma receita de pudim. Para qualquer bot que você está usando. E tem vários que vão lá te dar uma receita de pudim. Você está completamente fora do escopo. Mas é uma pergunta tão aleatória que ele não está preparado para não responder esse tipo daquilo. Então você começa com esse tipo de coisa. E esse tipo de quando o bot é feito a partir de uma ferramenta dessas de mercado, vai acontecer, seja com a receita de pudim, seja com qualquer outra coisa. Então, esse tipo de alucinação é que aí não precisa nem falar, é um tiro no pé da empresa, assim. Mas, por exemplo, quando a gente fala de alucinação, os cuidados que a gente tem que ter. Isso aqui é um caso real, eu vou falar empresa porque é caso público, né? Era Canadá pôs um bot para atender clientes. Né? Então, pôs um bot para atender cliente, o cliente começou a reclamar, o voo atrasou, quer uma indenização porque o voo atrasou, blá, 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 blá. E a AI foi respondendo e conversando com ele. Cara, a AI não fez nada de errado do ponto de vista de atendimento ao cliente. Ela pesquisou melhores práticas no mercado numa situação de um voo atrasado. Olhou o que a American Airlines faz, olhou o que todos fazem. todo mundo dá um reembolso de X dólares. Ela foi lá e aprovou um reembolso para o cliente. Só que a Canadá não faz reembolso. Então, assim, a AI fez algo de errado? Ela fez melhores práticas, olhou e fez uma proposta para o cliente. Faltou o guarda-reio. Porque na política da Air Canadá não existe reembolso. Então, assim, não é uma alucinação que xingou, né? Mas estava errado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até onde vai. A gente tem aqui pessoas que vendem carro, vendem solução fiscal,
vendem vendas, né? Paulo, você que vende vendas. Vende vendas eu vou. Tem vários vendedores que vendem um pouco de tudo, né, Paulo? Eu queria que vocês pudessem fazer perguntas, aproveitem aí como é que vocês acham que a IA pode ajudar vocês a vender mais, ou de repente vocês duvidam que a IA algum dia vai ajudar vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Não sei se alguém tem esse olhar ainda, né? De que a IA não vai ajudar para. Tem. Porque ela está servindo para todos os aspectos da vida das pessoas. Tem gente fazendo terapia já com a IA, né? Tem gente fazendo terapia com a própria IA, entendeu? Então, é até preocupante, né, em certo ponto. Mas a utilização não tem como lutar, não tem como remar com essa área.